Bem-vindos ao canal Inimitando-se. Hoje eu vou falar de um filme a qual um dinossauro é adotado por macacos e vai ter que escapar da perseguição de um terrível predador. Curiosos? Então deixe seu like para poder apoiar o canal e caso você não seja inscrito, já se inscreva aqui no nosso canal. E não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo daqui do canal. E agora vamos falar do filme Dinossauro. Atenção, esse vídeo pode conter spoilers, então caso não tenha assistido o filme, sugiro que feche o vídeo e assista o filme, e depois volte e deixe suas impressões nos comentários. O filme teve seu lançamento no dia 19 de maio de 2000, nos Estados Unidos, tendo sua estreia aqui no Brasil no dia 30 de junho de 2000, tendo como diretores Ralph Zondaghi e Eric Layton, sendo produzido pela Walt Disney Pictures. Nesse vídeo, vou falar da dublagem exclusivamente brasileira, já que possui nomes de peso. E vamos começar com o dinossauro principal, chamado Aladar, que é dublado por Fábio Assunção. Já o par romântico, Nira, é dublada por Malu Mader. E é claro que o nosso mestre da dublagem também estava presente, o saudoso Orlando Drummond. E uma dupla inesquecível, Naibero, que nos deixou em 17 de abril de 2007 e era uma grande atriz, e Hebe Camargo, uma das maiores apresentadoras da TV brasileira, e nos deixou em 29 de setembro de 2012. Agora, irei falar do enredo do filme. Então você que ainda não assistiu ao filme, é melhor fechar o vídeo, assistir ao filme e voltar e comentar suas impressões no campo de comentários. O filme começa mostrando um ninho de iguanodon, onde uma mãe está ajeitando os ovos. Tudo parece calmo, até que um filhote de Parasaurolopho vai até o ninho olhar os ovos, mas a mãe iguanodon o expulsa. Ele então corre até chegar a uma área repleta de árvores, e lá o perigo o observa. Um Carnotauro sai da floresta e toca o terror, caçando todos os dinossauros pelo local. A mãe tenta proteger o ninho, mas sem sucesso, já que o Carnotauro pisa e destrói quase todos os ovos, restando apenas um. Por fim, o carnívoro acaba lançando uma espécie de Triceraptor. O Oviraptor aproveita que a barra está limpa e pega o ovo sobrevivente. Mas aí aparece outro e eles começam a brigar, deixando o ovo cair no rio. Assim tem início a uma peregrinação do ovo, passando por vários lugares, sendo na água e indo até pelos céus, onde um pterossauro carrega o ovo para suas crias no ninho. Mas umas outras aves aparecem e o faz derrubar o ovo na floresta. E quem acha o ovo? Um bando de macaquinhos que lembra uns sauís, que de início ficam assustados, mas uma macaquinha chamada Prio vai até o ovo e vê que não há perigo, e pega o ovo, que logo choca, e assim temos um bebê iguanodon. Mas o macaco ancião começa a espalhar medo a todos, dizendo que aquele dinossauro gosta de devorar macaco no café da manhã, e pede para ela se livrar dele. Ela retruca e pede para ele se livrar do filhote, mas Ia não consegue e no final pega aquela urinada caprichada do bebê. Eles dão o nome para ele de Aladar. E antes de continuarmos, uma rápida explicação sobre a espécie. Aladar é um iguanodon, do grego guanodon, que significa dente de iguana, também conhecido como iguanodonte. É um gênero de dinossauro herbívoro e bípede que viveu no início do período Cretáceo inferior. Media em torno de 9 metros de comprimento e pesava cerca de 4,5 toneladas. Continuando, Aladar cresceu e já não é aquele bebezinho mijão. E nisso, ele brinca de predador
com outros macaquinhos. Até que ele engole uma macaquinha chamada Suri. Mas é claro que é tudo de brincadeira. E ele a cospe de volta. Chega um momento aguardado pelos macacos, que é a de dar uma namorada. E nisso somos apresentados a Zine, um macaquinho à la Zé Bonitinho, que é galanteador e se acha o gostosão. No final, todo mundo se dá bem, menos Zine, que acaba se enroscando no cipó. Mas Prio e Ia estão preocupados com ele e Aladar, já que o Iguanodon não tem ninguém da espécie na ilha, e ele aparenta estar muito solitário. Mas logo, algo alarmante chama a atenção de todos. Bolas de fogo começam a cair do céu, e logo uma cai nas proximidades do local aonde eles estão, criando uma onda de impacto. Alabá corre em disparada com os macaquinhos para escapar da chuva de meteoros que cai sobre a ilha. E no final, ele acaba tendo que pular no mar para escaparem. Apesar da tristeza, eles seguem sua trajetória em busca de um novo local, até que encontram um grupo de uns predadores bem pequenos, que lembra muito Compsognathus, que começa a persegui-los, até que eles encontram uma manada de outros dinossauros, de várias espécies diferentes. Mas a recepção não é nada amigável de início, já que Alabá pega logo uma pancada do líder chamado de Bruton, que tem como fiel seguidor Kron, e também temos a bela Nira. Todos são da espécie de Alabá. O Iguanodon e sua família de macaquinhos ficaram para trás, onde conhecem duas dinossauros bem carismáticas, uma chamada de Bailene, que é uma brachiosauro, e a outra se chama Emma, que é uma Triceratops. Elas explicam que Bruton é o líder e que comanda a manada com patas de ferro, e que todos têm que seguir suas ordens, e quase não existe tempo de descanso. E quem é fraco é deixado para trás sem misericórdia. Elas também falam que o bando está indo para uma área que tem bastante água e alimento para todos, e que espera que um carnívoro não esteja caçando o bando. Alabá e a sua família de macaquinhos se juntam a elas e continuam sua jornada, até que o bando começa a sentir sede, e Butron e Kron falam que mais à frente tinha uma espécie de lago onde eles poderiam tomar água, mas ao chegar ao local só tinha deserto. Bailene e Emma estão exaustas e com muita sede, e como elas têm mais idade, começam a fraquejar, e Alabá, vendo a situação, começa a cavar e pressionar o solo com as suas patas, tendo também contado com uma focinha de Bailene. Eles acabam descobrindo água no local, para desespero e egoísmo de Butron, que é o primeiro a beber a água, empurrando todos que queriam saciar a sede. Kron, com outro dinossauro, estão fazendo uma ronda pelas redondezas, mas percebem que dois Carnotauros estão pela área, sendo que um dinossauro vira lanche de Carnotauro e Kron acaba escapando, mas está muito machucado. Ele volta para onde está Bruton e avisa sobre os Carnotauros. Enquanto isso, Alabá e Nira começam a se dar bem, rolando até um clima, mas ele é advertido que Bruton não ia gostar nada disso. O bando é rapidamente colocado em marcha novamente, sobre o aviso que dois Carnotauros estão os perseguindo. Alabá se revolta, já que pelo ritmo que as coisas estão indo, muitos dinossauros não conseguiriam prosseguir e acabariam sendo sacrificados. Ele tenta fazer o bando parar, mas Bruton dá uma surra nele. Nira ainda tenta ajudá-lo, mas é impedida por Bruton. Assim, o bando continua. Bailene e Emma já estão exaustas e acabam ficando para trás. Assim,
Alabá e a sua família de macaquinhos decidem ficar com elas. E assim, eles vão em busca de um local para se abrigar de uma forte tempestade que está prestes a cair. Mas o perigo os ronda, pois os 2 carnotauros estão pelo local. Alabá e os demais acham uma espécie de caverna, e logo eles são surpreendidos por Kron, que aparece muito ferido. Alabá o ajuda e convida-o para se juntar a eles na caverna, onde Prio faz um remédio para colocar em seu ferimento. E nisso, os 2 conversam sobre a bondade de Alabá, e Kron começa a entender sobre amizade e bondade, diferente do pensamento que ele e Bruton seguiam, que era os mais fortes sobrevivem, mesmo que tenham que sacrificar os mais fracos. Mas a paz que estava na caverna logo é acabada, quando os 2 carnotauros aparecem, e de início não veem eles, pois está muito escuro dentro da caverna. Mas o clarão de um raio acaba revelando a posição de Alabá, que é perseguido pelos carnívoros, e é logo pego pela cauda. Kron, ao ver a cena, então vai ajudar Alabá, dando um empurrão nos 2 carnotauros e pedindo para que ele fuja com os outros enquanto ele cuidava dos predadores. Kron bate nas paredes da caverna, que causa um desmoronamento. Alabá ainda tenta voltar para poder ajudá-lo, mas era tarde demais, pois ele e os 2 carnotauros acabaram sendo soterrados. Mas, apesar disso, um dos carnotauros sobrevive, apesar de muito machucado. Enquanto isso, o bando continua sua peregrinação, e Bruton continua sua tirania, até com os filhotes que estão exaustos. E Nila começa a se preocupar com Alabá e os outros que não estão lá atrás do bando. Por falar neles, eles ainda se encontram na caverna, que com um novo desmoronamento acaba ficando sem saída. Alabá se desespera, mas aí Balene fala para ele para não desistir, e ela começa a dar pancadas com as 2 patas nas rochas que obstruíam a saída, assim como os demais, e acabam liberando a passagem. E o que se revela é o local aonde o bando queria ir, um local bem bonito, com bastante vegetação e água abundante. Eles ficam felizes e curtem o local, mas Alabá, ao questionar aonde estava o bando que não haviam chegado ainda, Emma fala que logo eles chegariam. Mas tinha um problema, pois a passagem que o bando possivelmente entraria era estreito, bem alto e íngreme, o que dificultaria a vinda deles. E assim Alabá decide então ir atrás do bando para avisar de uma nova passagem que eles descobriram. Mas quando ele estava indo encontrar o bando, ele percebe que o Carnotauro está pelas redondezas, mas Alabá consegue passar sem ser percebido pelo predador. Ao retornar para o bando, ele avisa sobre a passagem e os perigos de seguir em frente. Mas Bruton, com a sua tirania, pede para seguirem o caminho da passagem. Mas Alabá insiste e convence o bando a segui-lo, para a fúria de Bruton, que vai até ele para confrontá-lo. Eles brigam, e é até uma luta bem acirrada. Mas Bruton leva a melhor, e quando ele iria dar um golpe final em Alabá, Nira dá um empurrão em Bruton, salvando Alabá. Assim todos ficam do lado dele, e o seguem. Mas aí aparece o Carnotauro, e Alabá pede para que todos fiquem juntos, e não demonstrarem medo, fugindo em direção do predador, que fica intimidado com um bando partindo para cima dele. Mas Butron começa a escalar o caminho, e o Carnotauro vê uma oportunidade de fazer um lanche, e vai atrás do dinossauro tirano. Assim, os dois começam a brigar no alto de uma pedra. E quem leva pior é Butron, que é arremessado contra uma rocha e fica ferido. Mas quando o predador estava de garfo e faca pronto para lanchar, aparece Alabá e ajuda Butron, empurrando o carnívoro. Mas o Carnotauro dá umas peias em Alabá,
e também joga ele contra uma rocha. Mas Nira aparece para novamente o salvá-lo. E Alabá aproveita o momento e empurra o predador para o precipício. O chão cede e o Carnotauro cai e quase leva Alabá junto, mas o dinossauro consegue escapar. Bruton não resiste ao ferimento e acaba falecendo. E assim, o bando vai até o local de destino, tendo todos um final feliz. Sendo que Zine, o Zé Bonitinho da Shopee, arranja logo um monte de namoradas. E Alabá fica com Nira, inclusive construindo uma família. E A pegando mais uma mijada de qualidade. E assim temos o final do filme. O enredo me lembra muito uma animação de 1988 da Universal Studios, chamado Em Busca do Vale Encantado, a qual 4 bebês dinossauros de espécies diferentes vão em busca de um vale, onde encontrariam água e alimento em abundância. E nisso também existiriam predadores que estão à caça deles e também do seu bando. Apesar de ser parecidos, o enredo de Dinossauro tem suas peculiaridades, já que Alabá é criado por macacos, que me lembra muito a animação Tarzan. E diferente da animação da Universal, ao invés de um Brachiosauro, temos um Iguanodon como personagem principal, assim como o vilão, que aqui são Carnotauros e não T-Rex como na animação Em Busca do Vale Encantado. Os personagens são bem cativantes, mas a versão brasileira realmente deu um carisma a mais aos personagens. Destaque para Bailene e Emma, que são dinossauras mais velhas, e a escolha para a dublagem combinou bem com as vozes de Hebe Camargo e Nai Belo, assim como Iá, que vive resmungando e encrencando com todos. É claro também que destaque para Alabá, que no começo é ingênuo, mas depois mostra força e coragem para encarar as adversidades e salvar sua família adotiva. Uma curiosidade é que o filme trata os carnívoros como seres irracionais, já que eles não têm fala. Os Carnotauros, apesar disso, parecem se comunicar e demonstram irritação e raiva, o que é interessante, pois o filme tenta passar que eles agem mais por instinto do que por racionalidade. O CGI da animação é muito bom, quase lembrando o que vimos em Jurassic Park, com dinossauros que chegam a ser realistas e também bem expressivos. Já a trilha sonora é outro ponto de destaque, já que é um instrumental que demonstra grandeza para as cenas. Dinossauro é um ótimo filme e me lembro que fui assistir no cinema com minha família. Meu saudoso pai pensava que o filme tinha uma outra vibe, parecido com o que vimos em Jurassic Park, mas mesmo assim, todos se divertimos, e é um clássico, que apesar de muitos falarem que a Disney não gosta desse filme, eu o considero como um dos melhores da empresa. Então é isso, pessoal, mais um Falando sobre Filmes encerrado. Se vocês gostaram aqui do vídeo, então deixa o like para poder apoiar o canal, já que vídeos assim dão muito trabalho. E se você não for inscrito, caiu de paraquedas aqui no canal Ilimitando-se, então já se inscreva aqui no nosso canal. E também, pessoal, não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo daqui do canal. Muito obrigado por tudo e a gente se vê aí no próximo vídeo. Então, pessoal, até uma próxima!